Fique ligado, tem aí a próxima atração. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém apresenta Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro, que existe ordem e progresso, enquanto a zona continua no Congresso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que deputado não ganha mensalão? Se tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo. Todos os sábados, das 17 às 18 horas, você ouve Programa Voz dos Estudantes, um programa que tem um compromisso com a verdade e com a classe estudantil. Programa Voz dos Estudantes. Apresentação: Eric Lima. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos. Olá, muito boa tarde, estamos no ar mais uma vez com o programa Voz dos Estudantes, aqui pelas ondas sonoras da 87,9. Deixa eu mandar um abraço para você que já está nos acompanhando via live no Facebook, um abraço muito caloroso para o nosso companheiro Luan Wesley e também para o nosso companheiro de guerra, nosso companheiro de batalha, o Israel. Ambos estão nos acompanhando pela página no Facebook, pela página da associação, e você que quiser nos acompanhar também por lá, que fique à vontade. O programa de hoje será destinado a conversarmos um pouco sobre os concursos públicos que estão abertos na nossa região. Ao todo, são 5. Diversas oportunidades de emprego estão abertas. Basta agora que você, que está desempregado e à procura de alguma estabilidade financeira, se prepare. As provas elas acontecerão no mês de janeiro. Os conteúdos são diversos. Os cargos são múltiplos. As oportunidades variadas. O candidato é só um. É você. A gente conversa sobre os concursos abertos aqui na região, tentando lhe dar um direcionamento
na forma dos seus estudos, tentando lhe motivar a estudar para estas provas. E já a gente fala sobre os concursos públicos que estão abertos aqui no Brejo da Paraíba. Agradecer a companhia do nosso amigo Bruno Barreto, que sempre se faz presente aqui no estúdio da Nova Rua Nova FM e compartilha conosco as suas opiniões sobre as coisas do universo, do mundo, da vida e tudo mais. Enem 2018. Polêmica prova do Enem 2018. No último domingo, estudantes do Brasil todo realizaram a prova que pode já ser considerada a mais polêmicas da história dos Enems. E não foi a mais polêmicas por conter questões que antes não havia. Muito pelo contrário, foi polêmica por contar com opiniões irracionais de determinados setores da sociedade que simplesmente não entenderam a prova. Digo mais, polêmica, porque o nosso então presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, que foi incapaz de interpretar corretamente uma questão do Enem, esteve na mídia nesses últimos dias fazendo comentários pejorativos sobre a prova, dizendo inclusive que será responsável no próximo ano pela fiscalização direta do Exame Nacional do Ensino Médio. E eu fico aqui pensando, será que se tivesse um Enem para os candidatos a presidentes, o nosso presidente seria Jair Messias Bolsonaro? Será que ele teria a capacidade de responder uma questão simples do Exame Nacional do Ensino Médio sem fazer um alarde, sem fazer este moído tão grande que tem preocupado tanta gente do setor da educação? Para você que ainda não entende do que nós estamos falando, porque nós sabemos, essas questões polêmicas que o Bolsonaro traz são questões que ele utiliza-se da mídia, da internet para polemizar, para chegar até o seu público, e muitas vezes as pessoas das pequenas cidades acabam não acompanhando. Mas nós fazemos questão de contextualizar. Na última edição do Enem, domingo passado, houve uma questão de língua portuguesa que trazia um texto, um enunciado, um comando, chame como quiser, que retratava um linguajar típico de uma determinada comunidade brasileira, uma comunidade estrita, uma comunidade de gays, lésbicas, transexuais, que falavam uma determinada língua própria, que se comunicavam entre si usando um determinado conjunto de palavras que somente eles entre si entendiam, chamado pajubá. E aí uma determinada linguista fez um pequeno dicionário sobre essa forma de comunicação e registrou, para dizer que a língua portuguesa, assim como todas as línguas, ela admite diversas mutações, ela admite diversas mudanças, adaptações a diversos contextos sociais. Pois bem, e a questão perguntava justamente sobre por que aquele linguajar específico, aquele conjunto de palavras específicos poderia ser considerada também um conjunto de palavras válido para a língua portuguesa brasileira, um dialeto propriamente dito. Por que aquele conjunto de palavras poderia ser entendido como um dialeto? A pergunta era técnica. A pergunta era tão técnica que, se você retirar o enunciado e todas as referências que a questão faz ao enunciado, a pergunta continuará fazendo sentido. A pergunta, no final das contas, é tão técnica que, sem qualquer referência em enunciado, sem entender nada do idioma pajubá, eu não sei se a pronúncia correta é essa, inclusive, o indivíduo conseguiria responder uma questão na maior tranquilidade. Não houve nenhum tipo de tendência esquerdopata, conforme foi acusado, conforme o presidente eleito acusou os produtores do Enem, o INEP, por exemplo. Parece que o indivíduo, de acordo com o nosso presidente, o indivíduo que fez aquela prova, que leu aquela questão, saiu com tendências
homossexuais implícitas que levará para a sua vida e a sua heterossexualidade foi ferida, foi magoada. Gente, que coisa ridícula. Pessoal, justamente eu vou falar aqui as palavras de um dos maiores linguistas do mundo, que é estudado por todas as academias internacionais ou não, que é o Noam Chomsky. Ele vai falar o seguinte: o problema da questão não foi o enunciado, o problema foram que as pessoas não leram a pergunta dela. Isso. Só isso, porque o que acontece? O que o Enem cobre? O Enem cobre que você saiba gramática e que você saiba sobre o que é a linguística. E a questão trazia isso, não era uma questão sobre homossexuais, era uma questão sobre dialetos. Claro. Assim como o Enem já teve outra questão sobre dialetos, porque cada camada social vai produzir um dialeto. Isso vai fazer parte da matéria de estudo do Enem, porque isso faz parte da linguística. A linguística é uma ciência. Então, se o sujeito no Enem não teve caráter de observar que o que estava ali naquele enunciado era o dialeto falado entre eles, e não que estava pregando homossexualismo, dizendo que você tem que ser homossexual, dizendo que você tem que seguir essas tendências, não. A questão única e exclusivamente pedia para você identificar o que era aquele dialeto. De onde vem aquele meio, entende? Entenda, certas camadas sociais vão gerar um dialeto. Língua não é algo padronizado. Nunca vai ser. Então o Enem tem dever de mostrar e questionar justamente esses dados que a ciência prega. A linguística é uma ciência. Agora, o que realmente acontece no Enem a nível de Brasil? Tem um monte de pessoas que não chegam preparadas no Enem, com carência de interpretação, e acaba levando para outro lado uma prova do Enem. Acaba acreditando que o Enem é uma prova esquerdopata, é uma prova comunista, e que você tem que ser comunista para se dar bem no Enem. Ora, veja só. Pegue a prova de exatas, veja se ela é de esquerda, veja se ela é comunista. Se você conseguir calcular a prova de exatas todas, então você não vai ser um cara de esquerda, porque boa parte do contingente brasileiro não sabe calcular. Boa parte do contingente brasileiro não sabe ler. Então, você afirmar que o Enem é uma prova de esquerda, é você afirmar que só o povo de esquerda sabe ler. Com certeza, é uma observação que eu gostaria de fazer. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. E justo essas pessoas que criticaram tudo isso, que criticam que o professor é doutrinador na salva, foram que fizeram redações horrendas doutrinatórias, dizendo que, em primeiro lugar, Venezuela não deve vir no Brasil, porque vocês estão vindo para o Brasil porque não conseguiram fazer nada. Segundo, que controle de informações na internet, isso a gente vai falar mais tarde, da redação, foi um complô criado para a esquerda controlar todas as redes sociais aí, impedir que você se manifestasse, e foge totalmente do padrão do Enem. Foi, deu ruim, viu? Esse complô da esquerda não deu certo muito, não. Então isso é sinal de uma pessoa que claramente não está estudando, é uma pessoa que claramente não pega o seu livro e se senta numa cadeira para passar horas a fim estudando e vai assistir YouTube. Vulga aqui o Olavo de Carvalho e Nando Moura. Porque se você abrir no vídeo do Nando Moura, a primeira coisa que ele vai dizer é que para você passar no Enem, você tem que esquerdar. Porque o que é esquerdar? Você não pode, você tem que falar que tem homossexuais, que tem controle de dados, mas você não pode falar que a Haddad financiou a campanha disso. Não, você não pode ser partidarista no Enem. É uma das teses do Enem. Você não pode, é uma dissertação argumentativa. O cara vai estar falando isso e o cara vai ter um monte de seguidores assistindo ele. Achando que o Enem tem que ser assim. Quando você for ver a nota 200, 300, 400, uma pontuação horrível, uma argumentação horrível. Culpa foi do professor que foi doutrinador? Não. Pois é, o que essa polêmica toda mostrou foi que nós temos uma grande dificuldade de interpretação dentro das nossas aulas do ensino médio. E essa dificuldade, ela surgiu pelo mesmo motivo que nós tivemos pessoas
gravando o voto na última eleição e afirmando que a urna estava quebrada, quando na verdade o indivíduo não estava sabendo votar. Entendam, a situação ela é diferente, mas o princípio é o mesmo. Você já vai ler a prova com todo aquele seu preconceito social. O Enem é esquerdopata, o Enem está lhe corrompendo, o Enem vai mudar a sua vida e tudo mais. E você vai fazer o Enem com essa leitura de YouTube e acaba vendo coisas que não existem. Tem uma tese que um colega meu, aliás, abraço, que eu sou para você, eu vou citar a velha dica. Companheiro Sostinho. Quer provar que o Enem está errado? Supere ele. Sim, sim. Tire uma nota boa. Quer provar que o Enem é de esquerda? Supere ele. Estude e tire 800, 900 pontos no Enem. Contrarie todo o resto. É assim que você vai conseguir provar que o Enem é uma prova que não presta. Porque se o Enem é uma prova que não presta, subtende-se que você, sendo doutrinado, consegue fazer aquilo facilmente, que é a aguinha. Eu não vi isso. Realmente extremamente contraditório, porque o indivíduo que diz que o Enem é esquerdopata, ele deve entender muito bem do que é esquerda. E se a prova é de esquerda e ele tem de esquerda, por que eu não passo no Enem? Exato. E até hoje, para todas essas pessoas que eu perguntei se foram doutrinados na sala de aula, que passaram o ensino médio todinho, vendo Marx, vendo comunismo, eu pedi para eles me explicarem em 2 linhas sobre quem foi, primeiro, Marx, o que ele fez na sociedade, e pedi para eles responder uma lista de exercícios para mim. Não soube fazer, não soube nem para onde ia. Mas ele afirma que foi doutrinado no ensino médio todo. Doutrinação aí meio estranha, né? Tudo bem. A prova substancial de que essa ideia de doutrinação não existe é que nosso presidente escolhido pelo povo foi o Bolsonaro. Então, que doutrinação é essa? Deu errado, não foi a doutrinação esquerdopata no Brasil. Mas vamos falar ainda? Sim, vai lá. Agora, uma coisa, chegar na sala de aula, como eu cheguei a encontrar alunos meus fazendo o símbolo de arma, que é o passinho do opressor, e dizendo que bandido tem que morrer mesmo, esquerda tem que morrer mesmo, não é doutrinação? Fica aí a dúvida, quem é que realmente está doutrinando os alunos? Porque a gente vai passar por mais uma reforma educacional. Essa semana, a escola sem partido vai ser julgada. E vai ser um tiro no pé da educação brasileira. O professor já não ganha bem, o professor já é difamado e vai ter mais isso. Pois é, né? Professor já é difamado e ainda vamos ter esse negócio de escola sem partido. E o interessante, Bruno, é que saiu a notícia essa semana, também foi feita uma enquete sobre o projeto Escola Sem Partido, e da última vez que eu olhei, a população estava apoiando o projeto Escola Sem Partido, porque eles queriam a escola sem ideologia partidária, a escola honesta, a escola livre de corrupção. Antes, uma coisinha, se você está esperando as dicas para o Enem, relaxa que hoje a gente vai dar. Semana passada não deu para dar, mas hoje a gente dá. Aí, nessa enquete, o povo estava se demonstrando completamente contrário à corrupção. Só que aí, Bruno, vai ter outro projeto de lei que vai ser votado também, que é o projeto de lei que criminaliza, escute bem, o projeto de lei que criminaliza o uso de receptores que captam o sinal de TV privada. Quero ver você reclamar disso agora. Sabe o que aconteceu? 95% dos votantes foram contrários a esse projeto de lei. Olha que coisa estranha. Nenhum projeto de lei da Escola Sem Partido, todo mundo é contra a corrupção. No outro, todo mundo é a favor da corrupção. Exato. Onde é que isso faz sentido, gente? Para você pegar um receptorzinho, para não querer pagar TV por assinatura aqui no Brasil, porque tem muito disso. Para sugar sinal do satélite BrasilSat, você sabe, você é totalmente a favor. Agora, para lutar contra a corrupção na sala de aula, você não é? Para examinar isso, você não é? Isso só quer dizer que você é mais corrupto que o que estão lá em Brasília. Pois é, infelizmente essa é a realidade do Brasil. Bruno, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa aqui no programa, porque deu pau no Excel. Deu pau no Excel, muito bem. A live aqui deu uma parada, a gente vai tocar uma musiquinha para ver se a gente consegue consertar a live no Facebook. A gente volta já com o programa Voz dos Quando a Estudantes. gente voltar, a gente vai voltar rapidamente já com as dicas no Enem e métodos para você se dar bem amanhã. Isso, e vamos falar também de concurso público. Nós temos 5 concursos abertos aqui da região. Vamos começar a estudar porque o nosso futuro é amanhã. Ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é